Gente, olha só. Vem matar a curiosidade comigo. Deixa aqui meu câmera. Ó, gente, tá cortado. Tá parecendo cor de bebê. Eu vou abrir pra vocês verem. Ó. Tá vindo ali com minha caixa de verdura, gente. Vai ir embora. Ó, gente. Anatômico. Gente, pra que serve esse bichinho? Estavam vendo, vocês viram que lá, ó. Tava embalado. Olha o outro aqui, ó. Ó, parece um travesseirinho, mas eu creio que não seja. E eu acho que tem mais por aqui assim, gente. Ó. Gente, embalado. Pra que serve essa coisa? É de criança. E olha só. Gente, quando tá Paué, não tá bonita a situação dela de sujeira. Mas ela vai congelada, né, galera? Que gracinha, eu vou levar ela. Vou levar e lavar. Vocês levariam? Tem que tirar bactéria, gente. Vou levar.